Nessa aula, a gente vai falar sobre dívida. Sobre como sair das dívidas. Qual que é a estratégia que eu vou usar? Então, essa aula é uma aula obrigatória para todo mundo que está endividado ou que já está aí na berlinda. Eu quero começar falando nessa aula que você vai sair das dívidas por uma questão de estratégia, de método, de plano de ação. Essa estratégia, ela não tem nada de difícil, nada de complicada. Uma estratégia simples, mas que não quer dizer que seja fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Por quê? Porque estar em dívida envolve questões não só financeiras, mas questões emocionais. Por quê? Estar em dívidas, estar endividado, já envolve não só questões financeiras, mas também questões emocionais. Um primeiro ponto, as dívidas, ao contrário do que muita gente acha, não são um problema. O problema tem dívida. A dívida não é um problema da sua vida financeira. A dívida, ela fala de um sintoma que uma vida financeira desequilibrada tem. Então, a raiz do seu problema é o financeiro, que pode estar aí um caos, desorganizado, desequilibrado, sem controle. Você não sabe de onde que vem, para onde que vai. E acaba, muitas das vezes, gerando dívida. Então você precisa atacar, antes de qualquer coisa, a raiz do problema, que é se organizar. Reorganizar o seu financeiro, o seu dinheiro, reequilibrar o seu orçamento. Então, para que isso, para que essa aula de dívida, por que ela vem depois de passar por toda aquela parte de organização do seu financeiro? De passar por toda aquela parte de você entender para onde que seu dinheiro está indo. Por quê? Lá é o primeiro passo. O foco no início é organizar a sua vida financeira, é ter clareza, é enxergar o seu orçamento. Vamos de exemplo, tá? Geralmente, quando uma pessoa ela tá com uma inflamação no corpo, o que ela tem? Ela tem uma febre, porque a febre é um sintoma. Ela vai lá e toma um remédio para a febre passa por um momento, mas depois a febre volta. Por quê? Porque a febre é só um sintoma da inflamação. A raiz do problema continua lá. Então, é uma questão de tempo ter febre de novo. E com as dívidas é a mesma coisa. Se você tem uma dívida, você vai lá e quita essa dívida. Consegue dar um jeito de quitar a dívida, mas não muda, não resolve o problema, não organiza o seu dinheiro, é uma questão de tempo você contrair outra dívida. Porque tem dívidas. Quem tem dívidas tem o hábito de gastar mais do que ganha. É simples, a conta não fecha. Quando a gente está endividado, realmente olhar para as nossas finanças, tirar daqui e passar para cá, para você conseguir reequilibrar o orçamento, conseguir ver, ter clareza que você está gastando em cada área, você consegue colocar limite para cada coisa. Talvez seja necessário, além de enxugar o seu orçamento, reduzir gastos, fazer alguns sacrifícios, também pode ser que precise fazer algum tipo de serviço extra, oferecer algo a mais para os seus clientes, para você conseguir cobrar mais numa consulta, para você levantar um caixa maior. Porque, às vezes, a solução, você precisa ali de uma saída rápida, só que se você aumenta a sua receita e não tem controle, você acaba gastando tudo de novo. Você precisa ter clareza e você precisa
ter a atitude de não fazer de como você faz a vida inteira. É uma questão de ter estratégia. Fazer algum sacrifício não quer dizer que você vai sair de uma dívida fácil. O método é simples, mas você tem que abrir mão de alguma coisa que talvez seja importante, mas é por um momento, é em prol de uma causa maior. Você vai ter que abrir mão do seu padrão de vida. Vai ter que abrir mão de alguma compra que você faz, que pode ser talvez a causa que você está endividado. Você não pode viver o mesmo padrão de vida que viveria se não tivesse dívida. O que você não pode é comparar o seu padrão de vida com o padrão de vida de uma outra pessoa que esteja na mesma linha que você, que ofereça os mesmos serviços, mas essa pessoa está livre de dívidas. Você não pode fazer essa comparação. Então, normalmente, num cenário normal, a gente já deve viver um degrau abaixo da nossa renda para conseguir ter um potencial de valor para investir. E para sair da dívida, você vai ter que viver alguns degraus abaixo, porque você precisa fazer o dinheiro sobrar para conseguir montar essa estratégia de sair fora de dívida. Com essa sobra é que você vai sair das suas dívidas e montar a sua reserva. Geralmente as pessoas se endividam porque elas têm um padrão de vida que não se encaixa na renda delas. A maioria dos casos é esse. Então, nesse caso, né, se você consegue oferecer um serviço a mais na sua consulta para cobrar um pouco mais, você consegue acelerar o processo. Você fazer uma estratégia bem elaborada, bem planejada, né, de aumentar a sua receita, diminuir as suas despesas, você vai acelerar o processo de quitação da dívida. A diferença entre sacrifício e sofrimento na vida financeira é que o sacrifício ele tem data certa para acabar. E com uma estratégia bem elaborada, bem planejada, esses sacrifícios vão ser temporários e vai ter data para acabar. Um ponto importante aqui é que quando a gente quita as dívidas, se você não tem uma reserva de... Enquanto a gente quita as dívidas, se você não tem uma reserva de oportunidade e surgir algum imprevisto, você vai acabar se endividando de novo. Então a gente precisa, junto com quitar as dívidas, ir formando a nossa reserva. Porque se a gente não tem reserva e foca só em pagar dívida, no meio do processo surge algo, você precisa de dinheiro, vai acabar se endividando de novo e mais, porque não tem uma reserva. Você fica num ciclo e você fica muito vulnerável. Então você conta que não vai acontecer nenhum imprevisto. E não é isso, a gente quer segurança. Então por isso que a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo: quitar dívidas e formar reserva de oportunidade. E aqui a gente sempre precisa fazer uma pergunta, né, quando vai quitar as dívidas, que é: como eu posso sair das dívidas gastando menos tempo e menos dinheiro? Se você tem uma dívida alta, você não vai pagar ela agora. Por quê? Nos primeiros 90 dias de atraso, o banco ele fica mais resistente a alguma negociação. Mas a cada 90 dias, o banco vai ficando mais aberto a novas negociações. Então, você não precisa ter pressa em negociar uma dívida. Você precisa ter estratégia para que você consiga negociar a sua dívida da melhor forma e para que saia dela em menos tempo e gastando menos dinheiro. Não tenha pressa, tenha paciência. Quando for o tempo do banco, porque o banco ele também quer receber,
ele vai te dar mais abertura para negociação. E a negociação ela vai ser mais benéfica para você também, não só para o banco. Então, pesquisa condições oferecidas em outros bancos, isso é muito importante. Se você tem uma dívida com o Banco Itaú, com o cartão de crédito, com uma dívida com o Banco do Brasil, e a taxa está muito alta, faz portabilidade dessa dívida para outro banco. Sim, você pode fazer portabilidade de dívida, de financiamento habitacional, de veículo, para um banco que tenha taxa menor. Então, um plano para pagar dívidas. Listar todas as suas dívidas. Todos os bancos. Descobrir qual que é o saldo devedor. Todas as suas dívidas. Depois você vai definir qual que é a sobra de dinheiro no mês. Você vai lá na sua planilha de orçamento ou no seu aplicativo Guia Bolso e vai ver o quanto que você pode fazer sobrar. Depois você vai pagar a menor dívida de menor de valor. E, simultâneo a esse pagamento de dívida, você vai fazer uma reserva e vai colocar esse dinheiro no CDB com rendimento de 100% do CDI. Você vai cortar os gastos com iFood, alguns com lazer, porque você precisa fazer sobrar dinheiro. E você vai estar no caminho da sua liberdade financeira. A gente vai olhar os juros depois, tá? Então, a parcela de menor valor para fazer sobrar mais